Bem, senhoras e senhores, estamos aqui retornando o item 1 da pauta da 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL. Nós estávamos na etapa da discussão e aqui, diretor Ricardo, acho que o ponto, algumas dúvidas ficaram a respeito na instrução, na operacionalização do processo de uma forma geral. O diretor Fernando trouxe algumas perspectivas a respeito de algumas análises de bancos de investimentos, dos impactos. De fato, esse valor é um valor expressivo, ele tem um impacto em torno de 0,5% na receita das distribuidoras, então é um impacto que ele reduziria momentaneamente em torno de, aí temos que ver em cada classe, em cada faixa de consumo, chegando no máximo a 20% para os consumidores que consomem ali em torno de 349 kWh, e teria um impacto médio numa conta de R$ 119,00, 16,66%, e também foi falado, tem também aí a possibilidade de reduzir em 0,6% a inflação. Bem, todos sabem que nós aqui na ANEEL sempre dizemos que o processo tarifário ele é uma consequência. Então, nós não operamos, não fazemos nenhum cálculo tarifário com base em perspectivas de inflação e também com relação à capacidade de pagamento. A gente entende que é um processo técnico, transparente, que tem as suas variáveis amplamente conhecidas. E, claro, o processo tarifário é um processo muito complexo também. E uma das dúvidas que tivemos, entre outros aspectos, essa conta, esse processo ele é ordinariamente tratado em julho e não há dificuldades de operacionalização, uma vez que de julho a dezembro temos aí 5 meses, então não há nenhuma dificuldade na operacionalização das contas. Nós estamos em novembro, praticamente no fim do mês, e a conclusão que nós precisamos aqui esclarecer um pouco mais, mas é que nós também teria, de alguma forma, alguns consumidores já receberão esse benefício nas contas de janeiro, uma vez que há necessidade de operacionalizar. Talvez alguns consumidores já tenham sido até faturados, as suas contas de energia elétrica já tenham sido emitidas, e outras vão ser emitidas a partir da decisão que tomarmos aqui. Um outro ponto também que foi conversado, que era, pelo menos a minha dúvida inicial, era a questão se esse prazo é um prazo previsto em lei, ali sendo em lei, haveria uma indisponibilidade nossa de fazer qualquer alteração. No caso, ficou claro também que esses prazos eles estão previstos no nosso regulamento de referência. Então, partindo dessas discussões aqui, uma dúvida que ficou, eu acho que é bom levantarmos essa discussão, qual seria, da data de emissão da fatura, em quanto tempo o consumidor recebe a conta para efetuar o seu pagamento. Então, essa dúvida aqui, eu estou com o doutor Mangueira, poderia esclarecer para a gente, Mangueira, por gentileza? Então, está desligado? Alô, oi. Então, pela Resolução 1000, artigo 337, o prazo entre a data de apresentação da fatura e o vencimento é, de regra geral, de 5 dias úteis e de 10 dias úteis para os consumidores enquadrados na classe Poder Público, Serviço Público e Iluminação Pública. Então, é isso, 5 dias para todos os consumidores e 10 dias para esses consumidores enquadrados como Poder Público. Maneira, só mais uma questão aí levantada pelo Sandoval, acho que é importante. Eu trago no meu voto que seria operacionalizado de 1º a 31 de dezembro essa devolução. Expectativa disso ocorrer efetivamente junto à distribuidora, tem mais convívio, contato com a distribuidora, a operacionalização seria possível?
difícil responder assim de pronto. O que a gente sabe em caso de impressão de mensagem na fatura, por exemplo, quando a gente pede, eles, de regra, nos pedem 2 meses de antecedência. É o prazo, assim, no dia a dia, para trocar o rolo da fatura, aquela questão mais operacional. Então, o que eu falei, assim, de pronto, seriam 2 meses de antecedência. Inclusive, tem uma determinação que conste, né, a mensagem que esse valor tem que estar expresso, que é um valor de bônus de Itaipu. Obrigado, Maneiro. Obrigado, Mangueira. Eu também queria que ouvir do procurador, nosso procurador Cid, que está substituindo o procurador-geral, se ele identifica que caminhar no sentido de, eventualmente, colocar o bônus de Itaipu para 2025 teria algum tipo de óbice legislativo, no sentido de ferir a lei ou o decreto? O decreto, ele atribui à ANEEL a definição da periodicidade do repasse, né? A lei destina o bônus de Itaipu aos consumidores, cumprindo, portanto, uma finalidade pública que é voltada para o benefício dos consumidores. E, nesse sentido, é que o regulamento ele determina que o saldo positivo da conta de Itaipu seja repassado anualmente. Ou seja, o que também tem, alinhado com a lei, o regulamento tem em vista o benefício dos consumidores. Dito isso, a ANEEL ela não decide no vazio. Então, quando a ANEEL decide, ela leva em consideração o contexto específico em que vai incidir a sua regulação. Então, em tese, que eu estou falando aqui em tese, caso exista uma justificativa técnica, né, amparada, calcada na missão institucional da ANEEL, né, fundamentada no interesse do consumidor, que justifique a postergação desse rateio, é possível, em princípio, considerar a flexibilidade do regulamento interno, exatamente para que o regulamento interno cumpra a finalidade da lei. Ou seja, não adianta, a lei pressupõe que haverá um rateio em benefício do consumidor e a ANEEL, em concreto, ela pode optar por ajustar sua decisão para que se cumpra a mesma finalidade. Então, esse é o contexto geral. Muito obrigado, Cid, pelo esclarecimento. E eu acredito que é muito pertinente esse comentário, e especialmente porque no ofício 612 de 2024, subscrito pelo ministro de Estado de Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira, no parágrafo 6º, quando ele encaminha a conclusão, é dito: diante do exposto, solicito os préstimos na adequada e breve avaliação dos temas acima indicados, sempre em observância à legalidade e governança da agência. Então, a manifestação da Procuradoria certamente caminha nesse sentido, permitindo que, dada uma justificativa, tenha, sim, respeito à legalidade e à governança, especialmente porque trataríamos, então, de flexibilizar uma regra prevista no PRORET, que ela é estabelecida pela agência reguladora. E eu acredito que é possível nós trazermos aqui alguns argumentos que demonstram, sim, por que seria interessante e oportuno fazer o repasse para janeiro de 2025. E aqui eu vou além do que poderia ser uma consideração no aspecto inflacionário, porque o aspecto inflacionário ele não diz respeito imediatamente à questão regulatória no plano tarifário que a agência trata aqui diuturnamente, mas certamente tem que ser sempre objeto de consideração. Mas, a despeito disso, nós conseguimos observar que, se efetivamente fosse aportado 1,3 bilhão de reais em dezembro, teria, sim, uma redução de percepção de inflação, uma percepção inflacionária da ordem de 0,6%. De maneira que, em janeiro, imediatamente já teria 0,6% de impacto inflacionário, ou seja, prejudicaria o consumidor de energia, por via de consequência, todos os consumidores do Brasil, uma vez que nós temos, e nós nos gabamos muito disso, um percentual de universalização de atendimento aos consumidores de energia da ordem de 99,9% das residências e comércios no Brasil.
Então, tem ali uma relação muito próxima entre o reflexo inflacionário e o reflexo na conta do consumidor. Sem contar os aspectos que não são objeto da nossa apreciação, mas certamente teriam repercussões outras, como o limite de gastos, com impacto no déficit para 2025, redução de despesas discricionárias para 2025. Mas eu trago aqui uma consideração que eu acredito que ela é até oportuna. Quando foi feita a securitização das contas Covid e contas escassez hídrica, foi para realizar um pagamento da ordem de 11,8 bilhões de reais. Utilizou, então, um saldo de 4 bilhões e fez uma operação, uma securitização da ordem de 7,8 bilhões de reais. Estamos aqui, então, a tratar de um valor que tem a importância de cerca de 10% daquilo que foi a securitização da conta Covid e da conta escassez hídrica. Então, não é um recurso desprezível. Mais do que isso, quando nós identificamos qual que era o benefício tarifário apontado pela CCE e está em processo de fiscalização, mas que era apontado da ordem de 46,5 milhões de reais, se nós levarmos em conta o benefício ao consumidor desse repasse do bônus de Itaipu, nós temos, então, que ele é 28 vezes, quase 28 vezes, essa grandeza de 46,5 milhões de reais. É da ordem de 1,3 bilhão de reais. Então, é importante levar em conta a grandeza desses valores na perspectiva de que estamos agora encerrando já o ano calendário de 2024 e conseguimos observar que, talvez, em média, a percepção de majoração tarifária seja da ordem de 0,5%, de forma que eu entendo que nós poderíamos permitir que, de modo excepcional, já que é excepcional do excepcional, porque, a rigor, deveríamos fazer o repasse em julho, mas por conta da eventual possibilidade de uma medida provisória para aportar recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, então aguardamos até esse momento para ter a oportunidade de deliberar qual que seria, então, a utilização e a finalidade do bônus de Itaipu. E a outra excepcionalidade seria justamente permitir que esse bônus ele fosse dirigido para o consumidor em janeiro, porque, sendo em janeiro, nós já teríamos também a possibilidade de fazer com que o consumidor ele já experimentasse um reflexo na sua conta de luz logo no início do ano com o bônus de Itaipu, já sabendo que, em julho de 2025, nós teremos também a oportunidade de deliberar sobre o que nós temos de bônus agora de 2024. Ou seja, nós teríamos, em 2024, uma majoração tarifária média para o consumidor da ordem de 0,5% e, para 2025, nós já temos ali em dois momentos, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, janeiro, com essa nossa deliberação, se nós caminharmos nesse sentido. E a outra em julho, a possibilidade de dar alguma espécie de alívio tarifário para o consumidor de energia elétrica. Então, eu entendo que a manifestação do Dr. Cid, ela caminha no sentido de entender que, sendo justificado, é possível, sim, nós flexibilizarmos a regra, nossa regra do PRORET, e permitir a possibilidade do consumidor ter o bônus de Itaipu na sua tarifa em janeiro. E, além disso, até como pontuado pelo diretor-geral Sandoval, tem uma questão que nós vemos que é a operacionalização em si de como que esse benefício, a distribuição do bônus de Itaipu, seria levado para a conta de luz do consumidor, porque em várias situações nós temos aqui a contingência de, independente de pleitos do agente, tentar fazer com que a operacionalização de decisões regulatórias ela seja, de alguma forma, factível, execuível e viável. E, eventualmente, pode ser que algumas distribuidoras ou permissionárias, concessionárias ou permissionárias, consigam efetivamente colocar na conta de luz já de dezembro bônus, mas, eventualmente, não é a possibilidade de todas as 100 distribuidoras, concessionárias e permissionárias do Brasil. Então, também por cautela, numa perspectiva de entender que pode, eventualmente, frustrar a percepção em dezembro por falta de operacionalização, conjugado com o benefício ao consumidor, eu entendo que vale a pena nós, nesse caso, colocarmos para janeiro de 2025 a percepção do consumidor do bônus de Itaipu. Tá. Essa é a minha consideração. Eu só, antes de pedir aqui licença mais uma vez ao relator, doutora Camila, eu tinha mais uma questão que acho que era importante aqui para que todos acompanhem, eventualmente, a decisão que vamos tomar, por gentileza. Vejam, ao longo do ano de 2024,
nós tivemos uma contribuição da tarifa de energia elétrica, poderia dizer assim, bastante comportada para a vida cotidiana do cidadão brasileiro, do consumidor de energia elétrica. Nós tivemos, ao longo deste ano de 2024, uma tarifa que, como eu já disse, ela esteve comportada. Eu queria só que a doutora Camila confirmasse qual é o efeito médio do reajuste de tarifa de energia elétrica aplicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica até a última atualização que nós temos disponível, doutora Camila. Sim, diretor. Em relação aos processos tarifários, né, o efeito dos reajustes, né, exclusivamente, até outubro a gente tem um efeito de 0,4%. Tá, então, em média. Em média. Então, vejam, 0,4% foi quanto, em média, a tarifa do consumidor de energia elétrica se elevou. Tivemos reajustes bastante negativos, semana passada, em torno menos de 16%. Hoje, nós aprovamos o reajuste tarifário da Equatorial Piauí, menos 4,73%, e assim tivemos diversos outros processos tarifários. Então, apenas aqui para deixar bastante assentado a todos que acompanham, que a tarifa de energia elétrica, o componente custo de energia elétrica para os consumidores, de uma forma média e geral no Brasil, se elevou em torno de 0,4%, ou seja, um valor que é muito abaixo, inclusive, dos valores oficiais de inflação. Então, acho que é importante, diretor Fernando e diretor Ricardo, porque o diretor Fernando fez uma proposta, que essa é uma proposta que levaria o seu efeito financeiro do pagamento do bônus de Itaipu para 2025, considerando as questões operacionais, que elas não podem ser esquecidas, até uma questão básica que o diretor Ricardo fez questão de pontuar com o doutor Mangueira, que na regulamentação do bônus de Itaipu, tem que vir assentado na fatura de energia elétrica aquele benefício. E, como ele disse, levaria em torno de 60 dias, em média, para que você pudesse operacionalizar. Então, eu só queria repisar esses dois aspectos, que eles são importantes aqui. É claro, o diretor Ricardo é o relator da matéria e quem conduziu e tem todas as nuances a respeito desse fato. E aqui apenas mais um ponto que eu faço questão também de assentar. Nós estamos deliberando este assunto em novembro. Por quê? Porque nós aqui, a ANEEL, ela se prontamente e proativamente uniu esforços do governo, no seu sentido amplo, identificando que nós tínhamos um excesso na conta, um valor, um superávit em torno de 1,2 bilhões de reais naquela época, e que estaríamos à disposição para fazer as operacionalizações possíveis, caso houvesse alguma mudança legislativa. O diretor Ricardo aguardou até o seu limite e trouxe para a deliberação da diretoria. Então, o julgado hoje e as dificuldades da sua operacionalização ocorrem exatamente por isso. Não só por isso, tá? Vamos registrar. Primeiro, doutor Fernando, que o PRORET já foi flexibilizado. Ele expressamente diz que tem que ser devolvido de 1º e 31 de julho. Tá? Dá até dia 22, aí é uma questão também que a gente precisa operacionalizar. Dá até 28 de junho para há uma delegação da diretoria para a STR fazer um despacho até 22 de junho e operacionalizar até 1º e 31 de julho. Então, nós temos um espaço de 8 dias, que eu não sei se seria suficiente, é uma questão que a gente precisa entender até melhor com a distribuidora se isso é ou não suficiente para a operacionalização. Esse é o primeiro ponto. Então, o PRORET já foi efetivamente flexibilizado. A aplicação agora em dezembro ou em janeiro, ao meu ver, isso já está justificado porque o PRORET determinava 1º de julho, e aí,
como trouxe Sandoval, existia uma solicitação no Ministério para uma análise se esse dinheiro poderia ser usado para auxílio aos irmãos do Rio Grande do Sul, e também existia, Sandoval, um processo de fiscalização da ANEEL dos valores que foram antecipados lá em 2021, no auge da crise hídrica, foram antecipados alguns desses valores como componente financeiro de abatimento de alguns distribuidores que tiveram tarifas reduzidas à época, diminuindo o aumento, e isso passaria por uma fiscalização da agência... Você quer falar, Camila? Desculpa. Não. Então, precisaria de uma fiscalização da agência, houve essa fiscalização nos valores para trazer um valor correto na hora de aplicação. Então, esses dois motivos ocasionou que a nota TEC só saísse em outubro, como a previsão era para sair em junho. Tá? Então, quando eu trouxe meu voto aqui, encaminhando em 1º a 31 de dezembro, entendi que seria possível. Agora, diante das reflexões de vocês, entendendo a questão tarifária do consumidor, do efeito tarifário para 2025 e entendendo que também em 24 houve um efeito médio de reajuste até outubro trazido pela Camila de 0,24, 0,44, me perdoe, e entendendo a relevante, eu não me oponho a mudar o voto aqui para, se for de consenso da diretoria, para ser devolvido, e eu acho que aí as distribuidoras também têm mais tempo de operacionalizar e cumprir dentro do que está determinado pela agência, de 1º a 31 de janeiro de 2025. Doutora Camila, gostaria de fazer alguma complementação? Não, obrigada. Mas o relator explicou muito bem que a suspensão ela não foi só em função da manifestação do Ministério, né? A gente estava passando por uma ampla fiscalização na base de dados, e isso é muito importante porque a gente precisa, com essa base de dados, que a gente identifica quem são os beneficiários. Então, não seria possível mesmo fazer a distribuição do bônus em julho, nesse ano, por causa dessa fiscalização. Perfeito. Muito obrigado, doutora Camila. Bem, senhores diretores, então, o diretor Ricardo, pelo que eu entendo, recepcionou no seu voto a sugestão encaminhada pelo diretor Fernando, então temos apenas um voto, é isso? Correto. Correto? Bem, então, em votação... Eu voto com o relator diante desses ajustes. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu aprovar os cálculos da tarifa bônus de Itaipu e os valores de repasse da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional às concessionárias e permissionárias de distribuição do Sistema Interligado Nacional, SIM. 2. Autorizar o cálculo do crédito do bônus de Itaipu, o cálculo e a aplicação do crédito do bônus de Itaipu nas faturas emitidas entre 1º e 31 de janeiro de 2025, com base no consumo de 2023, para as unidades consumidoras elegíveis. 3. Determinar a NBPAR a atualização dos valores até o último dia anterior à data de repasse às distribuidoras, conforme o procedimento previsto no submódulo 6.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. 4. Determinar a NBPAR o repasse do valor fixado no despacho 3805/2023 para a Celesc sem atualização monetária. Eu queria sugerir aqui ao relator que verificar se o meu entendimento está correto. Nós fizemos a alteração do período de aplicação que está ocorrendo fora do ano civil. Não deveríamos colocar aqui, flexibilizar o item X do PRORET. Mas o PRORET, ele não prevê isso. A única previsão que tem no PRORET é 1º a 31 de julho do ano posterior. E isso já não foi possível no exercício do período. Então, nós já flexibilizando, como eu disse aqui, também definido por você,
por dois motivos. Uma questão da fiscalização Tá e certo. outra questão do ofício da medida provisória. Então, lá é estabelecido primeiro a 31 de julho. Tá, então, não haveria, então, necessidade de... Não, perfeito. Então, tá bom. Bem, então, esse é o último item da pauta, senhoras e senhores. Declaro encerrada a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Desejo a todos bom almoço e muito obrigado pela audiência.